Olá, meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos aqui na manhã deste domingo, hoje, 19 de abril de 2020, levando a você a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus continue guardando a você, a sua família de uma forma especial, e também a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos neste trimestre estudando sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu convido a estar comigo em oração, e também você que está com a sua revista, abra a sua revista na terceira lição, eleição e predestinação. E juntos vamos estar hoje aprendendo da palavra do Senhor mais uma vez. Antes eu quero estar orando. Ore a Deus comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença com muito respeito diante de Ti, te agradecendo, meu Pai, por esta manhã de domingo, dia do Senhor, onde o Senhor tem nos permitido estarmos na Tua casa para levar a Tua palavra. Estamos cultuando, nós aqui do templo e os irmãos nas suas casas juntos, ligados no mesmo espírito, na mesma adoração, cultuando e exaltando o nome do Senhor. Papai querido, que esta manhã o Senhor veio usar o professor de uma forma muito especial, guardando, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu oro, Pai, a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eleição e predestinação. Eu vou estar fazendo a leitura do texto áureo, verdade prática, como é de costume. Antes da leitura, eu convido os irmãos a cantar, a louvar a Deus juntamente comigo, com o hino 430 da nossa harpa cristã, o Evangelho da Salvação. E aproveitando, mandando a paz do Senhor para todos os irmãos, os pastores, dirigentes, os obreiros da casa de Deus, aos jovens, adolescentes, crianças, todas as pessoas que estão ligadas conosco. E pedindo aos irmãos que vai compartilhando o canal do YouTube e também pelo Facebook. Que Deus abençoe você ricamente de uma forma muito especial. Cremos que Deus falará profundamente aos nossos corações. E quero enviar um abraço fraternal ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Jovelino Martins, que está na sua casa, e Deus tem guardado esse servo do Senhor. E pedimos que Deus continue protegendo a sua vida, pastor Jovelino Martins. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o templo sede na Avenida Bahia 309, pastor presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha, e nós estamos aqui hoje a levar, a aprender a palavra do Senhor. 430, convido os irmãos. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção.
Jesus é a minha arca. Convido os irmãos a estarmos lendo a nossa lição textual, a verdade prática. Todos os irmãos, aqueles que não têm a revista da Escola Bíblica Dominical ou não está no momento com ela, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 4 ao 12. Antes eu vou estar lendo o texto áureo e a verdade prática. Lição 3, 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. Texto áureo da nossa lição: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. A verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Estaremos lendo neste momento a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, o verso 4 ao 12. Leia comigo, acompanhe, vamos estar todos juntos no mesmo espírito, nos mesmos sentimentos, ligados e prestando a Deus a nossa adoração. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6: para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, a quem ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperávamos em Cristo. Nós temos como objetivo geral da lição informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais as pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Os objetivos específicos da nossa lição está em 3. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Esta lição é uma lição muito importante para a nossa vida, a edificação da nossa fé, um assunto que exige um conhecimento das Escrituras para podermos estar aprendendo aqui nesta manhã. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir nosso professor, evangelista José Carlos, que estará ministrando esta palavra, a lição bíblica da escola dominical. Eu vou estar orando, na sequência nosso irmão já estará na oportunidade de estar ministrando esta aula aqui da escola bíblica dominical. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, te louvando por tudo. Te agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos que o Senhor irá derramar sobre a nossa vida nesta manhã. Eu lhe peço que, como o Senhor sempre tem abençoado o teu filho, o evangelista José Carlos,
trazendo-nos sempre a mensagem aqui na Escola Bíblica Dominical. O Senhor vem usá-lo hoje, nesta manhã, de uma forma especial. Usa o teu filho por bondade do Senhor, por meio do seu Santo Espírito. Senhor, e que hoje todas as pessoas sejam alcançadas pela tua palavra. Ao coração que está desanimado, entristecido, o Senhor vai com a paz do Senhor em cada coração. Aquele que está doente, internado em hospital, ou mesmo acamado numa cama, o Senhor é o Deus da provisão. Tu és o Deus que sabe cuidar de cada um de nós. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós oramos, crendo no Senhor, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Estaremos aqui ouvindo o Evangelho de José Carlos. Aguarde só um minutinho e nosso professor já estará ministrando a aula. Acho que você pode chegar mais perto, né? Põe ele mais pra lá, assim. Isso, aí você pode chegar ele mais perto assim. Isso. Aí, não. Põe ele com o pé no chão. Aqui, ó, ele tá levantado aí. Você roda ele assim também. Você pode puxar ele pro seu lado. Do seu jeito aí. Aí tá longe, né? Tá? Mas aí vai ficar difícil de eu captar. Você vai ter que pôr mais perto, um pouquinho mais perto. Preciso. Ele roda, Zé. Pode puxar aí onde você. Então vamos lá ver se a gente faz. Vamos lá? Vamos lá assim. Deixa eu pôr aqui atrás. Paz do Senhor para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos aqui nesta manhã para tratarmos de um assunto tão importante da palavra do Senhor Jesus Cristo. A respeito dessa nossa lição, a Igreja eleita. E dessa vez nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Assuntos de suma importância para a Igreja. Está inserido no quadro doutrinário da Igreja. No quadro doutrinário da nossa igreja, Assembleia de Deus, que temos grandes doutrinas. Grandes doutrinas, e faz parte de um compêndio que nós estudamos, faz parte da teologia. E essa é apenas uma matéria da teologia que nós sempre estudamos, e dessa vez, devido ao assunto da carta aos Efésios, nós vamos estudar eleição e predestinação. Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã falando da palavra do Senhor. Externar o meu agradecimento ao pastor Osmar Cunha e também ao pastor Lael, juntamente com o pastor Mendonça, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus. Nesta manhã, nós iremos falar sobre esse assunto e que tem uma necessidade muito grande de ser esclarecida, pois causa muita dúvida para nós crentes, em especial para alguns membros que são novos e ainda não aprenderam todas essas doutrinas da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero iniciar aqui essa lição, antes de entrar na introdução, para nós melhor compreendermos. Há uma pergunta: quem necessita de salvação e por que necessitamos de salvação? Precisamos entender essas duas perguntas para compreendermos a doutrina da salvação. Bom, essa doutrina da salvação ela está inserida no estudo da doutrina da salvação. Entre elas são 8 tópicos que são abordados dentro da soteriologia, ou doutrina da salvação. E essa primeira, que é no caso a eleição e predestinação, estão imbuídas na parte que fala sobre da salvação de Deus, ou provisão da salvação de Deus para o homem. E o segundo, que é a adoção, é uma matéria específica dentro da soteriologia que fala a adoção, certo? Então nós vamos aqui para
a introdução. Eleitos e predestinados são termos importantes, ou predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino da salvação aos pecadores, ou de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Muito bem, então nós precisamos compreender o que é eleição e predestinação. E eu creio que nós vamos entender nesta manhã o que significa isso e para que Deus proveu isso para nós. Há uma confusão no meio evangélico. Alguns seguem uma linha, outros seguem outra linha, mas não é isso que nós queremos abordar nesta manhã. Nós queremos falar dessa matéria que ela é necessária, ela se fez necessária e ela estava incluída no plano divino para a salvação do homem. Nós vamos entender mais no final que não foi um plano de emergência, não foi um plano B, não, esse plano foi elaborado pelo Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo em prol do homem, viu? Você precisa entender isso. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, esses atributos são só de Deus, a onipotência, a onisciência e tantos outros que são somente de Deus. Então ele tem todo o conhecimento, então nada aconteceu por acaso, nada foi por acaso, tudo está inserido no plano divino para a salvação do homem. Muito bem, então o primeiro tópico nós temos aqui, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. No segundo ponto nós temos predestinados para filhos de adoção. E o terceiro, sublimidade do propósito divino na predestinação. Então nós vamos abordar esses assuntos aqui. E o primeiro aqui, como eleitos para uma vida santa e irrepreensível, nós temos aqui 4 pontos dentro desse primeiro tópico. A eleição divina, nós temos as condições da eleição e vida santa e irrepreensível, e também o quarto, a nova vida dos eleitos. Então nós vamos abordar essa matéria aqui dentro do primeiro tópico, e diz assim o cabeçalho desse tópico: a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que a Ele elegeu de antemão. Então, antemão quer dizer, antes de existirmos, Deus já havia proposto para nós a salvação, e Ele já nos via salvo, já nos via neste momento aqui servindo a Ele. Então, predestinação. Então Deus fez tudo isso antes, Deus preveu antes, Deus em seu conhecimento, em sua onipotência, em seu poder, Ele via tudo isso aqui já acontecendo antes de existir. E nós precisamos olhar isso como num conjunto. A salvação ou a predestinação é visto a igreja servindo ao Senhor Jesus. E é lógico, e eu e você estamos inseridos porque atentamos ao chamado de Deus, tá certo? Muito bem, eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1 e o verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu a escolha. E terceiro, para qual finalidade essa escolha. Então nós precisamos, são princípios básicos, nós precisamos entender porque fomos eleitos, porque houve a eleição e de que forma, de que maneira e para que aconteceu essa eleição. Bom, por que ou em quem fomos escolhidos? Bom, aqui é claro, já está, eu creio que você já respondeu antes de eu falar para você, que em Jesus nós fomos eleitos. A igreja ela foi eleita em Cristo Jesus. Toda a igreja, todo o povo, todo aquele que está inserido no contexto igreja, que faz parte da igreja, ele está inserido em Cristo Jesus, ou seja, ele foi escolhido em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que fora de Jesus não há salvação, somente em Cristo Jesus é que pode algum homem ser salvo.
Também a Bíblia fala que não há mérito humano para a salvação. Ninguém pode ser salvo por seus méritos próprios, por suas obras, por ser bonzinho ou coisa parecida. Só pode haver salvação por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o autor aqui diz que então a nossa salvação, a nossa escolha, ela é cristocêntrica. Em Cristo não há salvação fora de Cristo, certo? Bom, 2. Em que tempo se deu essa escolha? Quando ocorreu essa escolha? Quando foi feita essa escolha ou essa eleição dos crentes, dos salvos, das pessoas em Cristo Jesus? Esta eleição se deu, segundo a Bíblia, segundo esse texto de Paulo aqui aos Efésios, ele diz que ela se deu antes da fundação do mundo. Ocorreu antes da fundação do mundo. E nós vamos entender melhor quando nós entrarmos aqui no próximo ponto sobre a predestinação. Nós vamos entender por que ela ocorreu antes da fundação do mundo. Então, o que eu preciso entender é que antes de eu existir, Deus já me via, Deus já sabia que eu seria crente. Aleluia. E essa escolha não é uma escolha como se faz os homens aqui. Eu olho para fulano, olho para ciclano e digo, esse merece, aquele não merece. A escolha de Deus ou a eleição de Deus não é dessa forma. Aleluia. Nós vamos entender no próximo ponto aqui que a escolha de Deus, ela é feita em Cristo Jesus. E essa escolha ela é abrangente a todos os homens, todas as pessoas. Não fica nenhum homem de fora desta escolha. Agora, essa escolha só ocorre quando eu tomo a iniciativa, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Então eu faço parte desses escolhidos e faço parte dos predestinados a morar na glória celeste para todo sempre com o Senhor Jesus Cristo. E este é o propósito da nossa terceiro ponto aqui, que é a pergunta: para qual finalidade nós fomos eleitos e predestinados? Para qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Aleluia! Que coisa gloriosa! Nós precisamos entender, como eu fiz a pergunta no início, quem necessita de salvação? É os homens que necessitam de salvação. Um ou dois? Não, todos os homens necessitam de salvação. Porque a palavra de Deus diz que todos estavam destituídos da glória de Deus, por causa do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa dos nossos pais lá no Éden, que pecou, que desobedeceu, foram destituídos da glória de Deus, perderam esta comunhão com Deus. Então, obviamente, todos que descenderam desse casal, que são todos os seres humanos, eles estão destituídos da glória de Deus. Então eles precisam da salvação. Então quem que precisa de salvação? Nós, os homens. E por que necessitamos de salvação? Por causa da nossa condição pecaminosa. Como eu já disse de antemão, nenhum homem pode ser salvo por seus próprios méritos. Nenhum homem consegue a salvação por ser bom, por obras, por práticas, por filantropia ou coisa parecida. Nós só conseguimos ser salvos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Aqui alguns pontos ainda que o autor dá uma pinceladinha dizendo aqui que a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Aleluia, ela está ligada à onisciência de Deus. Então, a onisciência de Deus é o conceito de que Ele sabe tudo e conhece tudo e nada foge de diante dEle. Ele sabe tudo. Ele traçou um plano de salvação para o ser humano. Nós, os homens, é que ficamos debatendo, querendo saber o que vai acontecer amanhã, o que vai suceder no futuro. Mas a Bíblia é tão clara para nós e ela deixa tão claro para nós, e Deus mostra dentro da Bíblia um plano de salvação e todas as coisas que ocorrerão dentro de todas as épocas. Então o plano de Deus está traçado desde o início da criação do mundo até o término dela. Aleluia! Tudo isso está inserido na Bíblia Sagrada. Então isso é onisciência de Deus. Antes de acontecer já existia, e a presciência está ligado a esse fato da onisciência, que é presciência, o aspecto da onisciência relacionado com o fato de que Deus conhece todas as coisas possíveis futuras. Então, antes de acontecer, Deus sabe, Deus vê o que vai acontecer.
Mas isso não impede o meu livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio. É por isso que a salvação ela é condicional. É por isso que ninguém é salvo por obras. É por isso que ninguém, aleluias, essa predestinação de Deus aponta um como ser salvo e outro não, porque depende de escolhas. Ela não afeta na escolha do ser humano. Ela não afetou na escolha de Adão e Eva e não afeta na minha nem a sua. E atenta então para que quando você aceitou Jesus Cristo, você ficou entre dois pensamentos: eu vou ou não vou? Às vezes alguns teve uma dificuldade até de levantar o braço, porque, poxa, mas há tantas coisas ainda no mundo para gozar, eu sou tão jovem. Mas de repente uma voz falou mais forte dentro de você: não, eu quero Jesus porque eu quero viver eternamente. Então essa onisciência e essa predestinação de Deus não afeta no livre-arbítrio do homem, tá certo? Muito bem, então nós entendemos aqui no primeiro ponto que a eleição divina, ela se deu em Cristo Jesus, aleluia, para todos e não para um único indivíduo. Agora, eu sou eleito quando eu compactuo com a salvação em Cristo Jesus, ou seja, quando eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Muito bem. 2. As condições dessa eleição. Em que condições é efetuada essa eleição? Muito bem. A Bíblia de estudo pentecostal aqui ensina que os eleitos para a salvação em Cristo, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todas as pessoas. Até ele coloca aqui uma referência, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para toda a humanidade, não é para um único homem. Então Deus não fez escolhas específicas em consequência de um salvando o outro, não. Deus, em Cristo Jesus, Ele elegeu toda a humanidade. Todos os homens são possíveis à salvação. Mas é como eu disse anteriormente, e como o autor diz aqui: a todos em Cristo ela é oferecida. Mas precisa haver agora um passo do homem, que dentro da doutrina da soteriologia, ou esse estudo da soteriologia, tem uma parte que fala a cooperação do homem na salvação. Então você vai estudar dentro dela como é que o homem coopera para que haja salvação na vida dele. Então nós estamos estudando aqui 2 itens muito pequenininhos de uma matéria que tem 8 itens, tem 8 pontos muito importantes, nenhum deles pode deixar de ser estudado dentro da matéria da soteriologia. Então torna-se difícil nós explicarmos tudo aqui, mas eu creio que você vai compreender quando chegarmos ao final. Então, João 3,16: Deus estendeu a salvação para todos os homens, enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, não poupou, mas o enviou para morrer na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade. Tá certo? Ainda ele coloca Timóteo 2, do 6 ao 4, que todos esses eleitos, eles fazem parte da salvação se aceitar Jesus Cristo. Então, se você tiver oportunidade na sua casa, você confira essas referências aí, João 3,16 e Timóteo 2, do 4 ao 6. Você vai compreender melhor em relação a essa condição de eleição para a vida do eleito. Bom, ele continua dizendo aqui: e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Então são 2 coisas, e se você lendo aqui, nós lemos aqui na leitura oficial, são 2 coisas que cooperam em nós para a salvação, para a aquisição, para inserirmos nesse quadro dos eleitos, aleluia, predestinados a morar no céu, predestinado à adoção de filhos de Deus. Repare que ele diz aqui que é o arrependimento e a fé. Esses 2 atributos humanos que estão no homem contribuem para a salvação, contribuem para sermos eleitos, para trazer veracidade na eleição para o homem. Porque até então fomos eleitos, mas para concluir essa eleição precisamos aceitar Jesus Cristo como Salvador. E é o que ele fala aqui: pelo breve arrependimento e fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele coloca a referência de 2,8 aqui que nós temos na nossa lição, na nossa carta aos Efésios aqui, dizendo que 2,8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então houve arrependimento, e a Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra de Deus, compreendo ela
ela vai trabalhar dentro de mim, mostrar o meu estado de pecaminoso, o meu estado de homem caído, e faz eu entender que agora eu preciso de alguém que me resgate, que alguém que me estenda a mão e me tire dessa condição. E isso só ocorre por meio da graça, o arrependimento e a fé. Aleluia. Então, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então não há mérito humano na salvação. Nenhum homem pode ser salvo por suas condições naturais. Ele só pode ser salvo mediante arrependimento e fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há mérito humano aqui. Aqui ele diz: entretanto, esse meio não é mérito ou meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então, as condições de sermos eleitos, foi o que eu falei anteriormente e concluiu aqui nesse ponto. Precisamos aceitar Jesus Cristo para dar veracidade à eleição em Cristo Jesus. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos eleitos em Cristo, e agora, para concluir essa eleição, eu preciso dar um passo para o Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como o seu único e como o meu único Salvador. E aí então, essa eleição é concluída na minha vida. É por isso que fala prévio, aleluia, na pré-onisciência ou na presciência de Deus. Então Ele me via salvo, mas ela só conclui quando eu aceito Jesus, quando eu atendo ao chamado de Deus para a salvação. É por isso que no verso 3,16 de João diz assim: porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Então há uma condição aqui: precisa crer em Jesus Cristo, o seu único Salvador. Tá certo? Muito bem. O terceiro, vida santa e irrepreensível. Então primeiro nós fomos eleitos, né? Vimos as condições dessa eleição, como nós somos inseridos nessa eleição, e agora nós vamos ver para que Deus nos chamou. É a segunda, dentro das perguntas aqui, ou dentro dos pontos que Paulo colocou aqui, dentro do verso 4 desse capítulo, qual é a finalidade de sermos eleitos? Repare, Paulo enfatiza aqui: a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de Deus. Primeiro ponto: eu preciso ser para Deus. Jesus condena algumas práticas dos fariseus, que eles se apresentavam nas praças, que eles vestiam roupas, que algumas vezes eles desfiguravam a face, despenteavam o cabelo, para mostrar aos homens que eles tinham uma vida diferenciada, que eram santos, que eram aplicadores da lei em suas vidas. Jesus condenou tudo isso, porque, olha só aqui, para sermos irrepreensíveis, em primeiro lugar, diante dele, e depois sermos testemunhas no mundo. Aleluia. Sermos propagadores da verdade. Aonde nós estivermos, nós estaremos anunciando com a nossa vida, aleluia, que Deus salva e liberta o pecador, principalmente aquele que no outro tempo é também inserido aqui nessa carta, que fala: no outro tempo eres isso. Ele começa a falar uma série de coisas que éramos. Então, no outro tempo éramos isso, mas agora somos diferentes, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí temos um andar diferente, uma vida diferente, um falar diferente, um viver diferente. Aleluias! E aí somos, diante de Deus, irrepreensíveis. Aleluia! Coisa linda, irmãos, coisa linda, que esse atributo de Deus para o homem, de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, tem a cooperação de Deus na nossa vida para isso. Isso também não ocorre na nossa vida porque eu posso, porque eu tenho condição nisso. Não, isso ocorre na minha vida porque o Espírito Santo de Deus coopera comigo e com você para que tenhamos uma vida santa e irrepreensível. É bem verdade que eu e você precisamos buscar, precisamos fazer por onde essa santidade chegue na nossa vida, mas também não é difícil porque temos a cooperação do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Bom, aqui ele traz para nós o significado. Por exemplo, o vocábulo grego ágios, que significa santo, significa separados do pecado. 1 Pedro 15,16, nós temos uma referência falando dessa condição. O adjetivo amonos
significa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15 também traz algo referente. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. E é isso que o crente procura fazer. Cada dia ele procura estar na presença de Deus, se santificar para agradar a Deus. Em primeiro lugar, agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos para Ele e por Ele. Aleluia. Então não tem outra finalidade. Eu não vim aqui para agradar o pastor, o meu amigo, o meu companheiro, aquele que me admira ou coisa parecida. Não. Em primeiro lugar, o propósito do crente é agradar a Deus. Então ele procura buscar santificação. E a palavra de Deus é o meio pelo qual nós somos santificados. A oração é o meio pelo qual nós somos santificados. Os jejuns, as maneiras de se consagrar são meios pelos quais nós somos santificados e chegamos mais próximo de Jesus e buscamos esse aperfeiçoamento aqui de vida moral diante de Deus, um aspecto glorioso, um aspecto maravilhoso de santidade que Paulo expressa dizendo que nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito, e ele dá a modelo desse varão, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Paulo algumas vezes diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então podíamos imitá-lo facilmente, porque ele estava me imitando alguém que é santo, alguém que é perfeito. Então se nós imitarmos este alguém, aleluia, também nós estamos imitando a Cristo. E não é diferente nos nossos dias. Temos tantas pessoas em quem nós podemos nos espelhar. Se temos dificuldade para isso, temos pessoas, temos pastores, temos líderes, temos um amigo, um pai, um familiar que são exemplos dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso convívio, da nossa vida no geral, que nós podemos olhar para eles e nos espelhar. Eu gostaria de ser como este homem é. Então aí eu começo a ler a palavra de Deus e eu compreendo que eu também posso chegar a um padrão de vida moral diante de Deus que agrada a Deus, viu? E é para isso que nós fomos eleitos, para termos uma vida irrepreensível diante de Deus. O próximo tópico, ele vai, aleluia, nos mostrar que os eleitos têm que ter essa vida diferenciada, que os eleitos precisam viver essa vida diferenciada. Repare que o quarto tópico traz um título assim: a nova vida dos eleitos. Paulo diz que nós vivemos em novidade de vida. O que é novidade? Algo novo, tornou-se novo. Algo que agora, antigamente era velho, mas agora foi renovado, foi mudado, tem um aspecto diferente. Então nós andamos em novidade de vida. Olha o que ele diz aqui. O tema é apresentado com expressões contra a velha conduta. Contra a velha conduta. Tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Há umas referências aqui, ele diz: e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. E também há umas referências. Então todas estas obras aqui são obras da carne, obras feitas na carne, obras sem o auxílio de Deus, porque são contrárias às obras de Deus. Então o velho homem andava nesta conduta aqui. O velho homem tinha por princípio na sua vida, reger a sua vida por tais condutas. Mas agora, o novo homem revestido de Cristo Jesus, a sua vida é diferenciada. Ele tem que ter uma vida irrepreensível, uma vida mudada, uma vida transformada pelo poder glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois para isso, Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. O apóstolo, o escritor aos Hebreus diz que ele, oferecendo um sacrifício, tomou do seu sangue, ele mesmo sendo ofertante. Agora ele mesmo era o sacerdote, entrou no lugar santo dos santos, no tabernáculo eterno, e ofereceu por mim e você um sacrifício único que poderia perdoar os pecados de toda a humanidade. Ele sofreu, ele morreu, ele se entregou por nós aqui, para que pudéssemos ter uma vida de santidade. Ou melhor dizendo, concluindo aqui, ele foi o exemplo em tudo. Quando ele passou por aqui pela terra, ele foi o exemplo em tudo: em humildade, em amor, em obras, em gratidão, em temor a Deus, em obediência. Ele foi o exemplo em tudo, para que nós agora seguíssemos o seu exemplo glorioso. Aleluia. Bom, a finalidade de sermos santos, olha aqui ele fala, a finalidade é apresentar a Deus
uma igreja gloriosa. Paulo tem essa preocupação, irmãos, e ele sempre tem isso em mente. Repare que nos seus escritos ele sempre vai estar tangendo a questão da santidade, a questão da irrepreensão, a questão da conduta, a questão de que nós éramos e agora não somos mais. Então a finalidade é apresentar a Deus uma igreja santa e gloriosa, um dia glorioso da vinda de Cristo. A igreja, irmãos, ela está aqui no contexto terreno, mas a igreja, ela não é do mundo. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Aleluia. É por isso que ela vai ser tomada, ela vai ser tirada no momento, num instante, quando Cristo vier, ela vai ser atraída a Cristo. Aleluia. E aqueles que têm essa vida irrepreensível subirão para a glória, para estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, uma vida santa e irrepreensível. Essa é a finalidade de sermos eleitos e de sermos predestinados à salvação e de sermos transformados, termos uma vida nova para vivermos em santidade diante de Deus. Olha só, igreja sem mácula, sem ruga. Já observou isso, irmãos? Sem mácula. O que é mácula? Qualquer manchinha, qualquer coisa que tire a aparência, vamos citar um exemplo, um pano branco. Qualquer coisinha, qualquer mosquitinho que senta lá, já deixou de ser uma coisa pura, não é isso? Então essa é a natureza aqui da palavra, nos vendo totalmente santos e irrepreensíveis, sem rugas, sem mácula. Aleluia. Uma igreja santa e irrepreensível. Santo não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. É o Espírito Santo que nos capacita, irmão, a ter uma vida santa. Como eu disse anteriormente, não há mérito humano para isso, viu? Porque se houvesse mérito humano para a santificação, não precisaria de Cristo descer aqui e morrer por nós na cruz do Calvário. Então esse mérito não é nosso. Temos a ajuda do Espírito Santo para vivermos essa vida irrepreensível. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, poderia eu ser o mais vil pecador. Uma vez que aceitando Jesus Cristo, essa matéria que nós estamos estudando aqui, ela abrange vários tópicos, e entre eles, justificação, regeneração, adoção e santificação. Esses elementos todos, quando eu levanto a mão e aceito Jesus Cristo, ele ocorre automaticamente na minha vida. Automaticamente me tornei santo, me tornei puro, me tornei regenerado, me tornei santificado e me tornei filho de Deus neste momento. Então, a partir de agora, eu tenho uma vida santa, eu tenho uma vida irrepreensível. Deus me vê puro, santo, através de Jesus Cristo, sem nenhum pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados longe de nós. Aleluia. A Bíblia diz que agora eles eram como carmesim, mas agora tornaram branco como a branca lã. Então, precisamos ter um entendimento disso aqui. Então, nesse momento, passei a ser santo, e todos esses atributos chegaram à minha vida. Mas de agora em diante, como diz Paulo, eu tenho novidade de vida. Eu começo a andar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, anteriormente o que eu era foi apagado, não existe mais, não traz mais a memória, mas a partir de agora eu preciso viver uma vida santa. É por isso que Paulo diz: no outro tempo eres, não são mais, não fazem mais, não praticam mais, porque agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Então eu preciso pautar, trilhar no caminho da santificação, e essa santificação ela é gradativa na minha vida, ela vai nos tornando cada vez mais próximo de Deus. Como filhos de Deus, nós vamos tendo cada vez mais comunhão com Deus, e isso ocorre na nossa vida a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo. Mas se formos displicentes, aceitando Jesus e não procurar nada disso, não há um grau de aperfeiçoamento na nossa vida, ficamos estagnados, porque não buscamos de Deus conhecimento e não buscamos de Deus santidade, e aí a nossa vida fica minguada. Eu vejo isso aqui naquela parábola que Cristo menciona, ensina, fala aos seus discípulos a respeito da semente que cai na estrada. Ele diz: uma caiu na estrada, outra caiu entre espinhos, outra caiu entre pedras, mas uma caiu em coração fértil,
todas as outras sementes que caíram na estrada, os pássaros veio e comeu. Os que caíram entre os espinhos os sufocaram. E o que caiu nas pedras, entre as pedras, não tinha muita terra, logo elas nasceram, mas não tendo terra, elas secou-se. Mas a que caiu em terra boa, essa deu frutos 100 por 1, a 30 por 1, a 60 por 1. Ela produziu, porque deu espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse em sua vida. Assim sou eu e você. E nesse quesito que eu estou falando aqui, mais na frente você vai entender a questão da predestinação, porque nós fomos predestinados para a salvação, tá certo? Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, fechando esse ponto aqui, nós temos uma síntese aqui. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, e é sem mérito humano, correto? Bom, vamos para o segundo ponto. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, antes de existir terra, antes de ser formado muitas coisas, nós fomos vistos por Deus na eternidade, louvando e servindo o nome dele. Cristo na eternidade, a Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então Cristo já havia sido sacrificado na presciência de Deus. Cristo já havia sido morto para a salvação da raça humana, viu? Você precisa ter isso em mente para compreender essa matéria aqui, porque se você quiser compreender por seus próprios conhecimentos, você vai ser engodado e enganado, e vai achar que uns foi predestinado e outros não. E não é essa a realidade desse assunto aqui, viu? Muito bem, a predestinação. Então nós temos a predestinação, filhos por adoção e o privilégio dessa adoção. Vamos correr um pouquinho aqui. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então, antes de tudo, Deus já nos tinha chamado para a salvação. Muito bem. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que propósito é esse? Que a eleição é a escolha feita por Deus. Olha só, a escolha feita por Deus em Cristo Jesus, e de um povo para si mesmo, ou seja, a igreja. Viu? É por isso que eu disse no princípio, eu não posso olhar nessa questão de predestinação simplesmente para mim, porque não vai ter só um lugar para mim no céu e os outros vão estar separados, não. No céu, ou é a igreja, ou não vai a igreja, ou não vai ninguém independente. É a igreja. Então nós somos vistos como a igreja, nós somos inseridos na igreja, não a crente em particular fora da igreja. O crente ele está inserido no contexto igreja, noiva do Cordeiro, viu? Ela é a noiva do Cordeiro, então você faz parte da noiva do Cordeiro, e não um crente em particular vivendo a seu bel prazer, da sua maneira, com seus méritos, com seus propósitos. Não, há propósito que nós precisamos seguir, e o crente precisa compreender isso, senão nós vamos ser crentes aí, daqui a pouco nós estamos inventando coisa, e não vamos ficar satisfeitos, e nós vamos abrir para nós fazermos para nós uma própria doutrina, e quanto menos esperarmos, a igreja não está servindo mais para nós. Nós precisamos tomar cuidado com essas matérias, elas são importantíssimas para nós, mas quando estudadas à luz da palavra de Deus, repare, há livro que nos auxilia, e são extraídos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, as grandes doutrinas da Bíblia Sagrada, são coisas que você pode ter de posse de mão, se você puder, que vai te esclarecer melhor, porque aqui nós estudamos correndo, viu? Correndo, não dá tempo de tocar em todos esses pontos, mas você lendo, estudando todos os pontos, você vai compreender de uma forma maravilhosa, viu? Muito bem. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. E por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Reparou aqui? Então há uma predestinação. Assim como a eleição, tudo ocorreu antes da fundação do mundo. Então Deus predestinou toda a raça humana. Só que na presciência de Deus, como eu disse anteriormente aqui, que é o aspecto da onisciência relacionado ao fato de que Deus conhece todas as coisas do futuro,
Deus, na sua onisciência, Ele sabia quem é que atenderia ao chamado de Cristo, aceitaria Jesus Cristo e perseveraria até o final. Você precisa compreender disso, que na onisciência de Deus, Deus sabe quem vai chegar até o final, quem não vai chegar até o final. Então isso não significa que Deus escolheu um e deixou o outro de lado. Não, a chamada é para todos. Repare que quando ele comissiona os apóstolos lá no capítulo 28 de Mateus, ele diz: ide por todo mundo, ensinai todas as nações, não deixou nenhuma nação de fora. E a igreja tem que cumprir esse papel, não pode deixar ninguém de fora, ela tem que pregar a todas as pessoas. Agora, se vão atender a esse chamado de Deus, é outra coisa, porque como eu disse no início, essa presciência de Deus, ela não afeta na nossa escolha, ela não afeta no nosso livre-arbítrio. Isso é uma coisa minha, porque senão não teria livre-arbítrio para nós, se ela afetasse. E também não precisaria de Cristo vir morrer, se ela não afetasse. Então é uma livre escolha. Então, diante da exposição da palavra de Deus, aí eu tomo a decisão: eu quero ser crente ou não quero, eu vou para a igreja ou não vou. Não, eu quero viver do meu jeito aqui, tá bom, mas você vai sofrer as consequências no futuro. Mas aí você diz: não, eu quero ir para Cristo. Então você vai ter consequências boas no futuro, viver eternamente com Cristo. Então a predestinação não é predestinar alguém à salvação e denegrir o outro para o inferno, não, até mesmo que a Bíblia diz que o inferno foi criado para quem? O diabo e os seus anjos, não para homens. O inferno foi criado para os desobedientes, para aqueles que não obedecem à palavra de Deus, que é a princípio o demônio. Mas aí, como homens cederam a essa tentação e rejeitaram a palavra de Deus, são condenados, vão para o inferno porque rejeitam a palavra de Deus. Se você reparar, a continuação do verso, depois do verso, no verso 17, se não me engano, ou 18, do capítulo 3 de João, vai dizer que se crer, primeiro que se crer, e ele dizia: a condenação é essa, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Então, a rejeição de Cristo Jesus é que traz a condenação para o mundo e para as pessoas. Muito bem. Concluindo aqui, logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. É da vontade de Deus, irmãos. Não fique nesse pensamento achando que Deus escolheu fulano e não me escolheu. Não, aí você precisa definir isso aí, separar. Por exemplo, depois de crente, aí Deus, a Bíblia é clara dizer que Deus escolheu uns, não é isso? Para apóstolos, para pastores, evangelistas, enfim, uma série de coisas. Mas isso também não implica na salvação de ninguém, é para trabalho. Isso também não significa que ele é maior do que ninguém, não, porque a Bíblia diz, e Jesus disse assim: aquele que quiser ser grande no reino dos céus, seja o menor entre vós. Aleluia. E ele dando exemplo diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Aleluia. Então isso não é predestinação, não. Predestinação é que Deus viu toda a humanidade sendo salva em Cristo Jesus, mas só que alguns não querem Jesus, tá certo? Houve uma compreensão, eu acredito, a esse respeito. Se houver maior dúvida aí, procure um livro de procedência, viu? Para estudar, que você vai ter uma compreensão melhor. Ou procure o seu pastor na congregação, ou um professor, ou alguém que tenha maior conhecimento a respeito, que ele vai esclarecer melhor para você. Que o meu tempo é pequeno e a lição só pincela, viu? Ela não é uma aula conclusiva da matéria, viu? Ela está tocando um tópico dentro da matéria, tá certo? Porque o autor está tratando aqui da carta aos Efésios. Na carta aos Efésios abordou esse assunto. Muito bem. 2. Filhos por adoção. Então, nós fomos eleitos, predestinados a filhos. Por que filhos, irmãos? Repare que eu disse que em Mateus, Jesus comenciona e disse: ide por todas as nações, pregai o Evangelho, né? Mas em Marcos, na comissão de Marcos, ele fala: ide por todo mundo, ensinai as criaturas. Ele fala: pregai a toda criatura. Por que criatura? Porque o homem se tornou criatura, porque ele foi destituído da glória de Deus, perdeu a comunhão com Deus, então agora ele é só criatura. Mas no momento em que aceitamos Jesus, eu disse aqui que ocorre aqueles fenômenos aqui, que é a justificação, regeneração, santificação e adoção. E quando ocorre esse fenômeno, no momento em que aceitamos Jesus Cristo, automaticamente nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus e nos tornando filhos de Deus. Certo? Aleluia. Então, sendo filho de Deus,
nós temos agora uma nova vida. E aí o autor diz aqui assim: Paulo é o único autor, o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção para expressar esse momento, ou essa questão de sermos inseridos como co-herdeiros de Cristo, viu? Jesus falou a respeito disso, mas Paulo é o único a tanger esse assunto, dizendo, confirmando que somos co-herdeiros de Cristo da glória celeste, ou no reino. Você já reparou, irmãos? O que você é herdeiro? Aqui muitas vezes o meu pai faleceu ou coisa parecida, aí nós temos uma herança, às vezes é tão pequena e às vezes muito grande, mas elas são perecíveis. Você vai chegar a 50, a 60 anos e talvez não passe disso, e se muito passar disso, você chega a 80, 90, e aí tudo fica aí. Mas a herança que você recebeu no céu, aleluia, ela é gloriosa, viu? Ela é gloriosa. A herança que Deus preparou para os crentes. Jesus fala assim no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, crede também em mim, crede também em Deus, porque Ele foi preparar-nos morada, viu? E eu vou voltar para levar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Aleluia. O céu é maravilhoso, irmãos. João descreve no Apocalipse, no seu entendimento, naquilo que ele pôde expressar, a grandeza das coisas celestiais, viu? A Bíblia diz que é muito mais do que aquilo que nós conseguimos entender, porque a nossa mente humana não consegue abranger a grandeza, a maravilhosa grandeza que existe no céu, e ela é preparada para os crentes. Nós vamos viver nessa cidade que a Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, há cristais, há pérolas, tudo é muito lindo e glorioso ali para nós vivermos, viu? Aleluia. Não fique pensando que a vida no céu é uma vida pacata, uma vida ruim, não. Na expressão de João, até uma praça existe nessa cidade, existem ruas, existem casas, existe um templo lá que é o próprio Deus, onde nós iremos adorá-lo. Então é maravilhoso o céu. Muito bem. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção de eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. E ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo Jesus e somos filhos. Essa posição não é merecida, ou não nos é imerecida. Contudo, aprove Deus fazê-la assim, viu? Primeiro foi movida por amor, viu? Deus salvou você por amor. Aleluia. No verso que eu li aqui de João 3,16 diz que Deus amou, então foi por amor. Foi por amor que Ele fez tudo isso, viu? Aleluia. Ele amou o homem incondicionalmente. Aleluia. O que significa isso? Eu não merecia, eu não podia, não tinha nada que o atraísse a Ele para que me amasse, mas Ele me amou mesmo assim. Jesus, quando me aceitou como filho dele, não olhou para a minha condição para depois aceitá-lo. Se eu fosse adotar alguém, talvez eu olharia para isso. Talvez você olharia para isso. Você chegaria num local onde há crianças para adotar, você olharia: não, esse aqui não é saudável, eu não vou levar, porque eu vou ter complicação. Esse aqui tem esse problema, esse aqui não se parece comigo. Você encontraria uma série de defeitos para não adotar. Então você ia procurar dar às suas vistas a criança mais perfeita para adorar e que mais aproximasse de você. Mas Jesus não fez isso. Deus não fez isso. Ele nos amou incondicionalmente. Então Ele, por seu amor, nos adotou como filhos de Deus e nos fez herdeiros e co-herdeiros de Cristo da glória celeste. Aleluias! Glória ao nome de Jesus. Bom, então, sendo filhos por adoção, aleluia, fomos inseridos neste contexto aqui e herdaremos com Cristo todas as coisas. 3. O privilégio da adoção. Então tem um privilégio nessa adoção. Então nós, além de sermos adotados e fazermos parte agora desta família de Deus, em Cristo Jesus, há os privilégios para essa família. Aleluia, que você precisa entender, que você precisa saber que você vai usufruir disso. Então por isso é que você precisa viver uma vida plena de gozo, aqui na terra, na presença de Deus. Você não pode viver aqui triste, acabunhado: eu sou crente, mas é só luta, é só problema, é só dificuldade. Não,
você tem que estufar o peito, você tem que tomar um posicionamento e dizer: eu sou crente em Cristo Jesus. Existem lutas, mas eu falo como Paulo falou no capítulo 8, no verso 31 de Romanos, dizendo assim: nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem doença, nem nada nesta vida nos separa do amor de Deus, porque eu sou filho por adoção em Cristo Jesus. Essa é a posição de um verdadeiro crente. É bem verdade que vivemos uma vida que ainda estamos, como diz o apóstolo Paulo, nesse tabernáculo terreno. Não foi manifesto ainda o que havíamos de ser. Então nós padecemos por momentos difíceis, passamos por luta, por dificuldade, entristecemos, nos alegramos, uma série de coisas. Mas a síntese: o crente vive alegre, viu? O crente vive alegre na presença de Deus. Bons privilégios. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu essa dádiva. Está lá em Gênesis, nos capítulos aí das referências, que atesta que o homem caiu da glória de Deus, saiu da presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens. Repare aqui, irmão, parece que está errado, né? O Pai reconciliou. Quem foi que pecou? Quem foi que distanciou de Deus? Foi Deus ou foi o homem? A Bíblia diz que foi o homem que se distanciou de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados é que faz divisão entre nós e Deus. Então não foi Deus que se afastou de nós. Mas repare que Deus nos procurou, que Deus nos achou, que Deus providenciou meios para nos reconciliar com Ele. Reparou isso? Isso é amor. Isso é o amor de Deus. Jesus demonstra isso ao dizer para a igreja, assim, dizer para nós: olha, quando você for oferecer o seu sacrifício, chegando diante do altar, você lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você. Não é você não. Se fosse você, você nem chegaria aqui talvez. Mas se algum irmão tiver alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali, vai até ele e reconcilia com ele, e depois vem e oferta. Olha que coisa linda. A exemplo do Pai, irmãos. A exemplo do Pai. Então Deus nos amou primeiro. Então esse amor é incondicional, como eu disse anteriormente. Muito bem. Parei aqui. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, como filhos adotados receberiam o direito ao novo nome e aos bens de quem o adotava. Deus nos concedeu tudo isso. Igualmente, as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. A imagem de Cristo. A igreja tem a imagem de Cristo. O cristão tem as marcas de Cristo, tem a igreja, tem a glória de Cristo em sua face. Tem. O cristão, agora ele é diferenciado. Ele expressa a imagem de Deus na sua vida. Os seus atos precisam expressar que Cristo, que o Espírito Santo está na sua vida. Então é por isso que Paulo diz que nós precisamos viver em novidade de vida. Porque se eu me identifico como cristão e estou praticando as obras do velho homem, jamais eu estou expressando Cristo na minha vida. Mas se eu me identifico como cristão e estou vivendo em novidade de vida, as minhas obras agora são obras vindas da parte de Deus, baseada no fruto do Espírito, que é isso provém de Deus, aí eu estou dizendo para a sociedade, não precisa nem eu falar, eu estou dizendo para a sociedade, qualquer que olha para mim dizendo: essa pessoa realmente é uma nova criatura, essa pessoa realmente é convertida, essa pessoa realmente ela é crente, aleluia. E aí Jesus me dizendo: se eu der testemunho de mim mesmo, não tem valor nenhum, mas se alguém der testemunho de mim, aí esse testemunho é verdadeiro. E é isso que acontece na nossa vida. Se eu chegar lá e dizer para o irmão: eu sou crente, sou nova criatura, mas os meus atos não condizerem com isso, não valeu de nada o que eu disse. Mas se eu ficar quietinho, chegar diante de um lugar, passar num lugar, e alguém dizer: olha, aquele homem é diferente, aquele homem é crente mesmo, aí esse testemunho é válido, tá certo? Muito bem. Continuando aqui, então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, foi concedida por Deus, isso é um privilégio, e restabelece a comunhão com o pecador, outro privilégio, porque estavam destituídos da glória de Deus, então agora fomos restabelecidos a comunhão com Deus. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Olha que privilégio maravilhoso. Essa era a condição do homem, criatura, distanciados de Deus,
condenados a uma morte eterna. Por causa da justiça de Deus, Ele proveu um meio de salvação para o homem, viu? Ele proveu um meio de salvação para nós. E é por isso que eu e você precisamos entrar por essa porta. Ela ainda está aberta, ela é franqueada, ela é de graça, você não precisa pagar nada, você só precisa compreender esse plano da salvação e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Muito bem, concluindo aqui, a síntese é: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Só para completar aqui, Pedro perguntou assim: Jesus, e nós que deixamos tudo, nossas mulheres, família, nossos parentes, te seguimos? Jesus falou: olha, nessa vida aqui vocês terão 100% com lutas, com tribulações, mas terão. Mas na vida eterna vocês terão, mas no futuro vocês terão a vida eterna. Olha, nós já gozamos bênçãos de Deus nessa vida aqui, viu? Só que aqui é com lutas, é com dificuldade, porque estamos ainda nesse mundo e não somos deste mundo. Mas quando for manifesto aquilo que seremos, que haveremos de ser, aí todas essas bênçãos espirituais serão concluídas perfeitamente na vida do cristão e viveremos eternamente com Ele para todo sempre. 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Olha só, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor, viu? Repare que o amor de Deus, Ele está em tudo, Ele é a base de tudo. Foi por amor que tudo aconteceu, viu? Não foi por dó não, foi por amor. É diferente, dó é uma coisa e amor é outra coisa, viu? Então foi por amor, aleluia, que Deus fez tudo isso em prol do outro. Predestinação e salvação é o primeiro ponto, e predestinados e o amor, ou predestinação e o amor, tá certo? Muito bem. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam, convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinação, nenhuma destas vezes faz referência à condenação de pecadores. Então ela aparece por 6 vezes a palavra predestinado, mas ela fala simplesmente para pessoas que foram eleitas e inseridas no contexto da igreja. Ela não está falando que alguém foi predestinado para ser lançado no inferno. Ela não está falando que na presciência de Deus, Deus escolheu uns para a salvação e outros não. Na presciência de Deus, Deus viu que eu aceitaria Ele, Deus viu que eu iria até o fim com Ele e viu que isso aconteceria na minha vida. Ele viu antecipadamente isso. Assim também como Ele viu que alguns aceitariam e não dariam conta de permanecer, como Ele viu que alguns também rejeitariam esse plano de salvação. Então isso é presciência, presciência, isso é predestinação. Então não há questão de que Deus escolheu fulano para ser salvo, mas fulano que está ao lado dele não vai, viu? Não é isso. A predestinação é em Cristo Jesus, aleluia, e é para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. Então a predestinação é para toda a humanidade, viu? Para toda a humanidade. Muito bem. Não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé é um livro que tem as declarações do nosso credo das Assembleias de Deus. Eu li ele, é importantíssimo. Eu ganhei do pastor Daniel, muito obrigado, viu? É muito bom, nos esclarece muitas coisas, tá certo? Se você puder ter posse deles, será muito bom, vai te esclarecer muitas coisas. Ela declara e assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Até ela, baseada na Bíblia Sagrada, não atesta que uns foram condicionados à salvação e outros condicionados ao inferno. Não.
ela atesta que todos foram chamados para a salvação, mas fazem parte dela aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Tá certo? Aleluia! Precisamos ter compreensão disso, irmãos, porque quando temos compreensão dessa doutrina, dessa matéria, nós temos acessibilidade às outras, de entender as outras matérias, de compreender as outras coisas, inserir na Bíblia as outras doutrinas da Bíblia, viu? Precisamos compreender isso de uma forma mais intrínseca, com maior abrangência, para podermos compreender os propósitos de Deus na nossa vida. Aleluia! E não são poucos os propósitos de Deus para nós, viu? A Bíblia diz em Isaías que os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons, viu? São de bênção, viu? São de prosperidade para a nossa vida e não de maldição. A maldição é para aqueles que não aceitam Jesus Cristo. As dificuldades, os problemas, ou seja, as contrariedades das bênçãos, é para aqueles que não aceitam Jesus Cristo, porque as bênçãos é para os que estão debaixo da promessa, debaixo da vontade de Deus. Então, eles não têm nada a perder, só a ganhar com Deus. Nós perdemos em relação ao mundo, porque mais também a Bíblia diz que nós não somos do mundo, então não temos nenhuma afinidade com o mundo, então não há perda, não há perda, só há privilégios na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, foi por amor que Deus fez isso, tá certo? Por amor que Deus fez tudo isso por nós. Bom, predestinação e amor, para nós concluirmos aqui o último tópico, que meu horário já excedeu. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência ou provisória, ao contrário, era plano imutável do amor de Deus. Deus sempre, aliás, desde sempre, então fazia parte do plano de Deus, viu? Ela não foi uma medida provisória como eu e você, que estamos construindo ou fazendo qualquer coisa, de repente deu errado, aí eu preciso arrumar uma solução para corrigir aquele erro. Não, o plano de Deus não foi assim. O plano de Deus, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Lá Deus já via tudo, Deus já conseguia ver tudo o que se passaria na face da terra, inclusive o homem pecando, inclusive o homem desobedecendo a Deus lá no Jardim do Éden e trazendo essa consequência sobre a humanidade. Então, na eternidade, Deus viu, na sua presciência, Deus preveu que Jesus Cristo era o único que poderia vir ao mundo e resgatar o homem novamente, religar o homem novamente com Deus. Aleluia! Então, não é um plano B, nem um plano de emergência, é o plano divino de Deus para a salvação do homem. Se você puder ler aquele livro, O Plano Divino, através dos séculos, você também vai compreender muito bem esse assunto, tá certo? Continuando, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus, está lá em 3 de João 16, em 3,16 de João, e também em 1 João 4,19, aleluia, que diz assim: nós o amamos, porque primeiro Ele nos amou. Então o primeiro ato de amor foi de Deus, viu? A primeira consequência de amor é de Deus. Então, em resposta a esse amor, nós o amamos, tá certo? Muito bem. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, o que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. João 12:32. Foi Ele que nos chamou, que nos atraiu a Ele, viu? Então não somos coagidos a ser crente, não somos obrigados a ser crente. Há um livre-arbítrio aí, você se quiser, você escolhe se quiser, e a nossa vida é feita de escolhas. Eu quero só ler alguns versículos aqui para concluir isso, e vou deixar a conclusão para o nosso pastor Lael. Então, a nossa conclusão diz assim que, ou melhor dizendo, concluindo aqui, eu quero dizer que existem escolhas na nossa vida, e o futuro da nossa vida depende dessas escolhas. Repare que Josué 24:15, ele diz assim: olha, escolhi hoje a quem servis, aos deuses da além do Egito, da além do Jordão, os quais vossos pais serviram, ou o Deus dos amorreus. Porém eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Foi uma escolha de Deus. Então ele fez uma escolha para servir a Deus e herdar os céus. E Moisés também diz ao povo, ensinando o povo, ele diz ao povo em Deuteronômio 30:19: tenho proposto a vida. Ele falou algumas coisas antes, mas eu resumi aqui. Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais tu e a tua semente. Esse é o meu conselho. Escolhe, pois, Cristo, para que vivamos na presença dele e tenhamos uma vida plena na presença de Deus. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. A nossa saudade é grande estar aqui diante das classes, vendo a face de cada irmão. O meu abraço a cada um de vocês. E o meu muito obrigado a vocês, ouvintes, obreiros, pastores e os nossos co-irmãos aqui que ensinam conosco, co-professores. Pastor Lael, muito obrigado, viu? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui a conclusão. Hoje nós tivemos uma aula muito produtiva, bíblica, de acordo com o nosso credo, o credo da Assembleia de Deus. Um assunto que traz muitas polêmicas, mas para nós, a Igreja do Senhor, temos aqui a Assembleia de Deus, uma igreja que está fundamentada em doutrinas bíblicas, de homens que vieram no passado estudando as Escrituras para que nós estivéssemos aprendendo. Glória a Deus pela vida do nosso professor, que foi uma bênção nesta manhã, e acredito que não tem nenhuma dúvida dos irmãos, porque foi uma lição muito bem explicada. A conclusão diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé em viver, perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, que Deus continue abençoando a sua igreja, o nosso professor de hoje, o evangelista José Carlos, que foi muito feliz aqui nesta aula, e junto nós pudemos aqui passar um tempo aprendendo a palavra de Deus. Muito obrigado a você, meu irmão, meu amigo, que esteve em sintonia conosco. Vamos continuar em oração para que o Senhor Deus venha estar trabalhando de forma que possamos estar reunidos o mais rápido possível, mesmo que não com porcentagem dos tempos lotados, mas que as autoridades venham estar entendendo que é o momento de nós voltarmos a estar reunidos, a igreja do Senhor. Vamos continuar em oração para que Deus venha ter misericórdia do nosso país. Nada substitui a comunhão de estarmos uns com outros, pertinho, sentindo que essa prosperidade, nada. Para nós que sempre estamos vindo aqui no templo, é uma tristeza que às vezes bate no nosso peito, quando nós chegamos aqui acostumados a ver aqueles irmãos, e a gente encontra poucas pessoas, somente as pessoas que estão trabalhando. E aqui vai o meu agradecimento ao presbítero Marcos Neves, ao presbítero Luiz Cláudio, que está a cada dia aperfeiçoando. Hoje foi muito bom, a transmissão ficou excelente no YouTube, que eu estive aqui assistindo, ficou uma bênção. Deus te abençoe. A você, presbítero Luiz Cláudio, que tem estudado até numa área que não era sua, está buscando conhecimento, e hoje nós tivemos uma ótima transmissão. Aos nossos irmãos, pastores de congregações que estão conosco, e hoje à noite, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, o pastor Osmar vai estar aqui dirigindo o culto. Teremos aqui uma cantora abençoada, um preletor, um homem de Deus também, que vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor nos nossos corações.
E acreditamos que a igreja segue caminhando, porque ela é de Cristo Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família de uma forma especial. Eu quero estar finalizando aqui nosso culto, orando pela sua vida, pedindo que Deus em Cristo esteja tendo compaixão de você de uma forma muito especial. Jesus, Ele está conosco, Ele está com a sua igreja. Eu quero estar orando, pedindo que Deus venha dar uma bênção especial a você. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, confie. Continuemos confiando no Senhor e nas misericórdias que Ele estará sustentando a nossa vida. Você que tem uma causa, você que tem uma questão, feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença. Eu te dou graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas Suas misericórdias que têm sido grandes sobre a nossa vida. Eu quero, na manhã deste domingo, dia do Senhor, ministrar-lhes, orar, Senhor, pedindo uma bênção da Tua parte, que o Senhor venha de uma forma especial continuar guardando a vida dos meus irmãos, as famílias, os jovens, os adolescentes, olhando com carinho para a nação brasileira, para a Tua igreja, para o Teu povo, para os pastores, os obreiros, para as irmãs do círculo de oração, que embora não estão reunidas no templo, com certeza estão dobradas, com seus joelhos dobrados, orando pela igreja do Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, que cada um de nós possamos ser alimentados, como estamos, por Ti e pela Tua palavra. Senhor, o alimento cotidiano, o Senhor está providenciando e estará providenciando. Que cada irmão, em cada casa, Senhor, não falte o alimento. Que o Senhor venha suprir a necessidade dos meus irmãos em Cristo Jesus, da Tua igreja, no Brasil e no mundo. Que o Senhor venha repreender, Pai, esta pandemia. Senhor, que muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas estão depressivas, angustiadas. Tu és o Deus da paz. Senhor, nós oramos, crendo no Senhor, que o Senhor estará guardando a Tua igreja e o Teu povo. E muito obrigado por esta aula da Escola Bíblica Dominical, pelo professor que esteve aqui, o evangelista Carlos, ministrando a nós a Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu Filho, da Tua igreja. Senhor, nos despede em paz, Senhor, de forma que tenhamos uma tarde abençoada. E se o Senhor Jesus não vier buscar a Tua igreja ainda nessa tarde, que à noite possamos estar nas nossas casas, Pastor Osmar e equipe, aqui dirigindo o culto, e o Senhor vem falar poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, papai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, e eu daqui, você da sua casa, digamos juntos, amém. Deus abençoe. Muito obrigado.